Graça e paz em nome de Jesus. Meu nome é Anderson Santos, eu sou professor e vice-diretor do Centro Teológico Cristão do Ceará, o CTCC. Também sou professor convidado do Instituto Bíblico da Graça, o IBG. Hoje estou aqui com vocês para gravar o nosso primeiro vídeo nesse formato para o nosso canal do CTCC. Não teremos apenas esse formato de vídeo, nós teremos também o nosso Tira Dúvidas, onde os alunos poderão falar suas perguntas, dizer as suas dúvidas, e nós iremos gravar aqui com essas respostas, tirando as dúvidas dos nossos alunos. E também teremos o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda, onde teremos um tema e iremos discorrer sobre esse tema. E esse vídeo aqui em específico, esse formato de vídeo aqui, nós iremos falar sobre uma dica do professor, onde nós estaremos sempre indicando livros para os nossos alunos e também para aqueles que são cristãos e gostam de uma boa literatura, mas às vezes não tem muita noção de que livros ler, de quais os temas eles gostariam de ler, mas eles mesmos não sabem o que ler. Os nossos alunos, por exemplo, eles sempre falam para nós: professor, indica um livro. E quando a gente pergunta: mas em que área você gostaria de ler? Qual é o tema que você gostaria de ler? Então, aqui nesse formato a gente vai estar sempre indicando um livro para um aluno, seja ele em que área for. Então a gente vai estar aqui sempre indicando boa literatura para que você não perca o seu tempo lendo coisas que não vão edificar você. E nossa primeira dica aqui do nosso canal, do nosso vídeo nesse formato, é o livro do Augustus Nicodemos, O Pentecostes e o Crescimento da Igreja. Aqui o reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Ele saiu pela editora Vida Nova. E vamos falar um pouco sobre esse livro. Eu vou aqui tentar com vocês fazer um breve resumo. Eu não vou apenas indicar o livro, eu vou falar algumas coisas que o autor, o Augusto Nicodemos, fala no seu livro, e fazendo assim um breve resumo, bem breve mesmo. Não vou discorrer muito sobre o livro, porque senão você nem ia querer lê-lo posteriormente, e também porque o vídeo ia ficar longo demais. Então vou apenas fazer um resumo bem breve, bem básico do livro, para tentar instigar você, para tentar fazer com que você crie o desejo de estar lendo o livro. Nicodemos fala no livro, basicamente, que como a ação da descida do Espírito Santo, como esse evento do Pentecostes, ele alterou, ou ele teve uma influência no desenvolvimento da igreja. Como essa ação da descida do Espírito, como esse evento do dia de Pentecostes influenciou os discípulos na pregação do Evangelho e na conclusão da missão da pregação do Evangelho. E, consequentemente, ele vai mostrando a ação de Deus se envolvendo 100% nessa missão, quer seja pela pregação da sua palavra, quer seja pela ação ou a maneira como o seu povo convivia, como o seu povo vivia como igreja, ou quer seja pela ação direta do próprio Espírito Santo através dos milagres. Então, o Augusto Nicodemos, ele vai falar basicamente como esse evento do Pentecostes influenciou no cumprimento da missão, influenciou a igreja primitiva nesse cumprimento da missão da pregação do Evangelho. E como Deus, consequentemente, está envolvido 100% nessa missão, que é uma missão dele mesmo, uma missão de Deus. Então, o evento do Pentecostes, ele vai falar basicamente que o evento do Pentecostes influenciou diretamente os discípulos na pregação do Evangelho e no desenvolvimento da igreja no primeiro século. O argumento do reverendo Nicodemos, do Augusto Nicodemos, está pautado, todo o assunto do livro, praticamente todo o livro, está pautado sobre
o capítulo 2 do livro de Atos, onde ocorre a descida do Espírito Santo e, consequentemente, o início da igreja cristã e a expansão, por assim dizer, da igreja cristã. O Augusto Nicodemos começa o primeiro capítulo, que tem como tema o começo de tudo, porque na verdade, de fato, é o começo de tudo, com a descida do Espírito, inicia-se ali a igreja cristã. Então, o título não poderia ser outro, senão o começo de tudo. Então ele começa com o episódio da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Nicodemos ele começa explicando o que foi esse evento, falando que esse evento ele foi o cumprimento de uma profecia, no qual o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai falar isso no capítulo 2, que ali é o cumprimento de uma profecia descrita lá no livro de Joel, e que, por ser uma profecia, é um evento único, ou seja, esse evento ele não vai se repetir. Se é o cumprimento de uma profecia, e aquela profecia estava sendo cumprida naquela ocasião, naquele momento específico, então esse evento, esse acontecimento da descida do Espírito, ele não seria mais repetido, pelo menos não da forma como ele foi. Então, é um acontecimento único. Ele começa explicando esses acontecimentos, esse acontecimento específico, que era o cumprimento de uma profecia e que não se repetiria posteriormente. Logo depois, ele começa a explicar os sinais envolvidos nesse episódio, nesse acontecimento da descida do Espírito, como por exemplo o som do vento. Ele explica a questão do som do vento, ele explica o fogo ou as línguas como de fogo, e ele explica também a questão das línguas em si. Então ele faz essa explicação sobre esses sinais, o som do vento, o fogo, ou como labaredas de fogo, né? E a questão das línguas. Ele começa falando sobre o som, que esse som do vento, né? E ele mostra isso de uma maneira bem clara, porque o próprio texto ele é bem específico, de que não havia vento. Né? O texto do livro de Atos, capítulo 2, ele vai nos mostrar que não havia vento algum. Apenas o som como de um vento impetuoso. Então ele chama a nossa atenção para esse som e não para a questão do vento. Mas essa associação com a questão do vento, né, o som como de um vento, esse simbolismo, esse símbolo, esse sinal da descida do Espírito, está ligado ao fato da liberdade que o Espírito Santo tem. O próprio Jesus, em João 3,8, e o Nicodemos ele cita esse versículo lá no seu livro, no capítulo 1, que Jesus disse, olha, o vento sopra aonde quer, como ele quer, e ninguém sabe para onde ele vai. Então essa questão do vento está associada à liberdade do Espírito. E também o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele afirma que onde há o Espírito do Senhor, então ali há liberdade. É claro que ele está falando num outro contexto, mas a questão do vento está associada ao Espírito, está ligada com essa questão da liberdade do Espírito, e afirmando assim a soberania do Espírito. Perdão. Logo depois ele explica a questão do fogo, né? E ele vai dizer que essa questão do fogo ou das labaredas, né, está altamente ligada à questão da purificação. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, praticamente tudo que envolve fogo no Antigo Testamento está ligado à questão da purificação. Então aqui o símbolo ou sinal relacionado ao fogo está ligado à questão da purificação, mostrando assim que o Espírito estava purificando e, por que não dizer, capacitando os discípulos para a missão da pregação do Evangelho. E por último, ele começa a mostrar a questão das línguas, que também mostra no texto que são idiomas
daquelas várias nações que estavam ali representadas por aquelas pessoas. Eles mesmos falam das suas nações ali. Eu não lembro bem a quantidade de nações que estavam representadas ali, mas as línguas ali naquela ocasião que foram faladas ali foram idiomas daquelas nações que estavam ali representadas e que tinham, aquelas pessoas daquelas nações tinham ido até Jerusalém para a questão da adoração. Nicodemos nos chama a atenção para um fato interessante com relação à questão das línguas. Ele fala que esse acontecimento ele está fazendo uma certa conexão com Gênesis capítulo 11, que é o episódio da Torre de Babel. E naquele episódio do capítulo 11 de Gênesis, Deus usa essa confusão, por assim dizer, ou essa variedade de línguas, de idiomas, como um juízo. Deus usa em Gênesis capítulo 11 essa diversificação de línguas como juízo. Já em Atos capítulo 2, parece que Deus está fazendo o processo reverso. Ele não está mais usando a variação, a variedade de línguas aqui como juízo, mas está usando essa diversificação agora como meio de salvação. Se em Gênesis capítulo 11 Deus usava essa diversificação, ou melhor, ele usou essa diversificação de línguas como juízo, agora ele não mais está usando como juízo, agora ele está usando como meio de salvação. Isso realmente está ali acontecendo e é muito interessante que o Augusto Nicodemos nos chame a atenção para essa situação. Ele mostra que esses sinais, eles foram sinais, foram 3 sinais que chamam a nossa atenção para os nossos sentidos. Por exemplo, deixe-me explicar. Ele diz que o som do vento é um sinal para a nossa audição, porque foi escutado o som como de um vento. Depois, as labaredas de fogo que foram vistas foi um sinal, ou foram um sinal para a nossa visão. Eles viram, né, línguas como de fogo. E por último, a diversificação de idiomas foi um sinal para a nossa fala. Eles concediam, né, que eles concediam as línguas a cada um conforme era falado, né, como diz lá no texto. Então, os sinais eles foram para o ouvido, para os olhos e para a nossa fala. Então, eles ouviram o vento, eles viram a língua, as labaredas de fogo, aliás, e depois eles falaram em outros idiomas. Por fim, ele mostra no capítulo 1, para finalizar o capítulo 1, finalizando o capítulo 1, ele mostra que esse acontecimento da descida do Espírito Santo, ele teve 2 reações diferentes naqueles que viram, que presenciaram esse acontecimento. Ele diz que o primeiro grupo teve o grupo daqueles que ficaram perplexos com todos aqueles acontecimentos, eles ficaram atônitos, ficaram perplexos com o que estava acontecendo, dos discípulos estarem falando nos seus idiomas maternos. E o segundo grupo foi o grupo daqueles que zombaram, né? Eles viram todos aqueles acontecimentos, mas começaram a zombar, inclusive começaram a dizer, olha, eles estão embriagados e tal. Então, esse acontecimento, ele provocou 2 reações diferentes, né? Ele criou, por assim dizer, 2 grupos. Os grupos daqueles que ficaram, o grupo daqueles que ficaram perplexos e o grupo daqueles que estavam zombando, né? E assim ele conclui o capítulo 1 do seu livro. O capítulo 2 do livro Pentecostes e o Crescimento da Igreja, que tem como tema o Pentecostes e a obra missionária, ele é concentrado no sermão de Pedro. Ele tenta ali, perdão,
o Nicodemos tenta ali explicar o sermão de Pedro. Como algumas pessoas estavam zombando da descida do Espírito Santo, daquele acontecimento da descida do Espírito Santo, então Pedro faz um sermão para explicar aquele acontecimento àquela multidão. Então, o capítulo 2 aqui do nosso livro, o Augusto Nicodemos, ele vai explicar esse sermão. Ele vai explicar o que Pedro está explicando. É exatamente isso mesmo. Nicodemos está explicando o que Pedro está explicando para a multidão. Então ele divide esse sermão, o Nicodemos dividiu aquele sermão de Pedro, esse sermão de Pedro, em 3 partes. A primeira parte ele dá o tema de isto é aquilo. E a segunda parte ele diz que 2 em 1. Eu não vou explicar o que significa isto é aquilo, nem o que 2 em 1, porque eu quero que você leia o livro e lá com toda certeza você vai ver uma excelente explicação dessas 2 partes do sermão de Pedro. E a terceira e última parte do sermão de Pedro, que o Nicodemos colocou como tema um final surpreendente, Pedro ele vai relacionar a descida do Espírito Santo à morte e ressurreição de Jesus. Então Nicodemos ele mostra nessa parte final do sermão de Pedro que Pedro está explicando que a descida do Espírito Santo está relacionada com a morte e a ressurreição de Jesus. E Nicodemos nos chama a atenção para uma coisa ainda interessante, ainda mais interessante nesse final do sermão de Pedro. Porque Pedro, ele está aqui agora afirmando nessa parte final do seu sermão que Jesus ressuscitou dos mortos. E Augusto Nicodemos ele nos traz a atenção, nos desperta para uma coisa interessante, porque na lei de Moisés, para que uma afirmação se tornasse verdadeira, fosse estabelecida como verdadeira, era necessário ter 2 ou 3 testemunhas. Então por que isso aqui é importante? Por que esse detalhe é importante? Porque nessa parte final do sermão de Pedro, nesse final surpreendente, como está descrito no livro do Nicodemos, Pedro está dando exatamente 3 testemunhas sobre a ressurreição de Jesus. E a primeira testemunha que Pedro apresenta como testemunha dessa ressurreição é a própria Bíblia. E ele cita o Salmo 16, dos versículos 8 ao 10, no qual no versículo 10 está escrito que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção ou a deterioração. Então, o fato de Deus não permitir que o seu santo não visse a corrupção ou a deterioração é um testemunho da própria Bíblia sobre a ressurreição de Jesus. Se Deus havia dito que o seu santo não veria corrupção, logo esse seu santo foi ressuscitado. Então, a primeira testemunha que Pedro usa aqui no seu sermão é a própria Bíblia, citando o Salmo 16. A segunda testemunha que Pedro cita aqui da ressurreição de Jesus são os próprios apóstolos. Quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele diz, da qual somos todos testemunhas. Então a segunda testemunha que Pedro apresenta aqui, na terceira parte do seu sermão, são eles mesmos, os apóstolos que eram testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. E a terceira e última testemunha que Pedro apresenta aqui é a própria descida do Espírito, quando ele diz que, estando exaltado à direita do Pai, derramou sobre nós a promessa do Espírito. Logo, se o Espírito desceu, é porque esse Jesus estava à direita do Pai. E se ele estava à direita do Pai, é porque ele havia ressuscitado. Então aqui estão as 3 testemunhas, né? Porque o Espírito só poderia descer se o Filho
fosse para o céu, ressuscitado, e enviasse o seu Espírito, ou o Espírito Santo. Então Pedro termina aqui o seu sermão mostrando as 3 testemunhas da ressurreição de Jesus: a Bíblia, os apóstolos e o próprio Espírito, ou a descida do Espírito. E ele termina, Augusto Nicodemos, o capítulo 2 do seu livro, com uma aplicação prática para as nossas vidas. E ele chama essa aplicação prática de a missão de todos nós. Terminando assim o capítulo 2. No capítulo 3, ele coloca como tema a primeira igreja a plantar igreja. Ele vai falar, ele chama a nossa atenção para as consequências desse sermão de Pedro. O que esse sermão de Pedro produziu? Quais foram as consequências desse sermão de Pedro? E Nicodemos nos mostra que o sermão de Pedro produziu naqueles que ouviram, pelo menos nos quase 3.000 que foram batizados, eles produziram 3 coisas naqueles que ouviram. A primeira coisa que foi produzido naqueles que ouviram aquele sermão, ou pelo menos naqueles quase 3.000 que foram batizados, foi produzido arrependimento. Aqueles que ouviram o sermão se arrependeram. A outra coisa que produziu foi a fé. E a terceira e última coisa foi o batismo. Então, o sermão de Pedro produziu arrependimento, fé e batismo. E que tudo isso foi consequência de um sermão bíblico e prático. Ou seja, um sermão bíblico, aquele que foi centrado na palavra de Deus, e um sermão prático, aquele que teve aplicações pessoais para cada um daqueles que ouviram. Então, Augusto Nicodemos nos chama essa atenção, que a pregação de Pedro, ela foi bíblica e prática. Ela foi centrada na palavra de Deus e ela teve aplicações pessoais para os seus ouvintes, produzindo assim arrependimento, fé e batismo. Depois disso, ele nos mostra que uma outra consequência, por assim dizer, desse sermão de Pedro, dessa pregação de Pedro, foi que assim, desse sermão, se iniciou, com a conversão dos quase 3.000, uma comunidade cristã. Então, como consequência da pregação de Pedro, houve uma conversão, e essa conversão deu início à primeira comunidade cristã. E ele passa a mostrar como essa comunidade vivia. Então, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, em cada alma havia temor, muitos sinais eram realizados pelos apóstolos, e todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, o sermão de Pedro, além de ter produzido arrependimento, fé e o batismo, ele criou a primeira comunidade. E essa comunidade que foi criada a partir desse sermão de Pedro, ela vivia perseverando no que eles aprenderam, eles tinham temor, e muitos sinais eram feitos através dos apóstolos, e todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Era assim que vivia aquela comunidade que foi criada a partir do sermão de Pedro. E ele termina o capítulo 3 mostrando que essa comunidade ela tinha uma rotina missionária, por isso que essa igreja ela plantava a igreja, a primeira igreja a plantar a igreja, ela tinha uma rotina missionária, e que Deus ia acrescentando a essa igreja aqueles que iam sendo salvos. E por fim, no capítulo 4, que tem por tema os princípios que norteiam as missões, Nicodemos ele nos chama a atenção para 8 relatórios, agora não mais apenas no capítulo 2, mas em outros textos,
do livro de Atos, ele nos mostra alguns relatórios, ou pelo menos 8 relatórios, que Lucas está chamando a atenção e que esses relatórios estão indicando o crescimento da igreja. Então ele tenta nos mostrar ao que Lucas está atribuindo esse crescimento. Ele não apenas está mostrando o crescimento da igreja, mas Lucas está também atribuindo esse crescimento a alguma coisa, a algum acontecimento anterior ao texto bíblico que nos mostra o crescimento da igreja. Então, Nicodemos, no capítulo 4, que tem como tema, como eu falei, princípios que norteiam as missões, ele nos mostra aqui alguns relatórios de Lucas de princípios que precisam estar ligados ao crescimento da igreja. E ele começa citando Atos 2,41, que o primeiro princípio para uma igreja que cresce é uma igreja que prega a palavra. O segundo relatório, o segundo princípio de uma igreja que cresce está em Atos capítulo 2, versículos do 42 a 47, que é uma igreja que vive em comunidade, uma igreja que permanece em comunidade. Essa é uma igreja que vai crescer. O terceiro princípio está em Atos capítulo 4, versículos 1 ao 4, e onde nos parece que Lucas está chamando a atenção para o crescimento da igreja, que era uma igreja onde que os seus discípulos eles tinham disposição em renunciar tudo, até a própria vida, pelo Evangelho. Então esses discípulos eles tinham disposição para renunciar tudo, até a própria vida, pelo Evangelho. E esse texto de Atos capítulo 4, versículos do 1 ao 4, relata a prisão de Pedro e João. O quarto princípio que norteia o crescimento da igreja está em Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, quando Pedro e João, que haviam sido presos, eles são libertados, a igreja começa uma oração. A igreja ora. E a igreja ora pedindo ousadia para pregar. Ela não está mais, ou melhor, ela não está preocupada com as ameaças. Ela não ora pedindo livramento das ameaças. Ela ora pedindo ousadia para pregar, apesar das ameaças. Então esse é um princípio, ou um outro princípio, o quarto princípio. O quinto princípio, que está em Atos capítulo 5, dos versículos 1 ao 14, que está ligado ao acontecimento de Ananias e Safira, quando eles mentem ao Espírito Santo e ambos acabam morrendo por causa disso. Lucas e o Nicodemos está nos chamando a atenção sobre isso, que Lucas parece que está atribuindo ao crescimento da igreja a disciplina que aconteceu naquele momento. Quando ambos mentiram ao Espírito e ambos morreram, houve temor, e no versículo 14 ele mostra que essa igreja cresce. Então parece-nos que Lucas está chamando a atenção ou atribuindo o crescimento da igreja a essa disciplina que houve na igreja. Nicodemos está nos chamando a atenção com relação a isso. O sexto relatório, o sexto princípio, está em Atos capítulo 6, versículo 7, quando o que está acontecendo é as viúvas gregas e judias. As viúvas gregas estavam ficando de fora da contribuição, ou na hora da contribuição, não, na hora de receberem alguma ajuda. E eles levantam 7 homens, ou pede que a própria comunidade indique 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, para aquele ministério. Então, Nicodemos está nos chamando a atenção de que Lucas está atribuindo um crescimento da palavra a decisões sábias. Quando houve um problema na igreja, os discípulos, os apóstolos tomaram uma decisão sábia. E essa decisão, ela agradou a toda a comunidade, e essa decisão ajudou a pregação da palavra. Se aquele problema era um problema que poderia impedir a pregação da palavra, porque os discípulos poderiam ficar ocupados, os apóstolos poderiam ficar ocupados com outras coisas senão que não a oração e a pregação da palavra, essa decisão sábia deles não apenas agradou a toda a comunidade, como também permitiu a eles
que eles continuassem no ministério da oração e da pregação da palavra. Então nos parece, e Nicodemos está nos chamando a atenção a isso, que Lucas está atribuindo o crescimento da igreja ao princípio de decisões sábias. O sétimo princípio está em Atos capítulo 9, versículo 31, que conta depois, no capítulo 9, vai contar a história da conversão de Paulo, e que depois que Paulo se converte, a igreja ela goza de um momento de paz. Então Lucas está atribuindo esse crescimento da igreja a esse momento de paz que a igreja gozava após a conversão do seu principal, por assim dizer, perseguidor, que era Saulo de Tarso. E o último relatório, ou o último princípio que norteia as missões, está em Atos 19, versículos 19 e 20, onde muitos dos que haviam se convertido queimaram os seus livros de magia, e Nicodemos vai nos chamar a atenção sobre esses acontecimentos. Que ele diz que o poder do Espírito Santo, ele precisa confrontar os poderes das trevas. Naquela ocasião, quando o evangelho chega naquela cidade, aquelas pessoas que praticavam magia negra, eles queimaram os seus livros de magia. Eles foram confrontados, o poder das trevas que atuava neles, foram confrontados pelo poder do Espírito Santo. E quando o poder das trevas é confrontado pelo poder do Espírito Santo, aí não há como o poder das trevas prevalecer. O poder do Espírito prevalece e há uma notória ou um notório crescimento da igreja. Então Nicodemos ele nos mostra através desses relatórios esses princípios que norteiam o crescimento da igreja. Então esse é um resumo do livro do Augusto Nicodemos, né, o Pentecostes e o crescimento da igreja. Essa é a nossa dica de livro. E eu espero que essa dica de livro tenha instigado você, essa dica de livro ela tenha colocado no seu coração esse desejo pela leitura cristã, pela leitura de bons livros que vão nos inspirar, que vão nos edificar, tá certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Como eu falei no começo, eu não tinha uma intenção de fazer um resumo muito detalhado do livro, era muito mais para que você pudesse criar esse gosto, esse desejo pela leitura desse livro, e eu espero que você possa adquirir o livro, ler o livro, se edificar com esse livro e criar esse desejo pelas missões de Deus em todo esse mundo, certo? Então, eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe.